Irmãos, nós estamos nessa caminhada aí de falar a respeito de restauração de altares, não é isso? E a gente já chegou a alguns altares que a gente refletiu acerca de que precisariam ser restaurados, como o altar do amor, o altar do testemunho. E Deus colocou no meu coração, né? Pastor Roberto já tinha falado comigo desde semana passada, né? Os dias que eu ia estar pregando essa semana, desde domingo, né? E ele já tinha falado comigo num café que ele tomou comigo lá em casa. E aí ele perguntou até no domingo, aqui sentado, se eu já tinha escolhido o tema. E eu falei, pastor, ainda não, deixa Deus me dar. E Deus ontem me deu esse tema. E esse tema, na verdade, ele surgiu, né? E eu peço você que abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 30, a partir do verso de número 1, e a gente vai até o verso de número 10. Êxodo 30... e vai até o capítulo 30, verso de número 1, e a gente vai até o verso de número 10. Quando a gente começa a perguntar a Deus o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer falar com a nossa igreja, com a sua igreja, a gente fica perguntando, a gente fica às vezes na expectativa, né, de ouvir alguma coisa, mas a gente também fica meditando em muitas coisas que a gente já ouviu, né? E essa mensagem, ela nasceu basicamente depois da mensagem, de uma reflexão que o pastor Júnior trouxe no domingo pela manhã, que ele falou sobre oração, numas conversas que eu ando tendo com o pastor Joaquim, né? E hoje eu queria meditar com vocês a respeito de restaurando o altar da oração. Um altar de suma importância para que a gente restaure e entenda o que é a oração para o povo de Deus. Porque se tem uma coisa muito importante deixado para nós, foi a oração. E o capítulo 30 de Êxodo, no verso de número 1, ele vai dizer, a partir do verso de número 1, ele vai dizer da seguinte forma: e farás um altar para queimar o incenso de madeira de citim, o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado, será quadrado e de 2 côvados, e a sua altura e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e forrarás com ouro. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Amém? Então eu estava falando para vocês que a gente estava pensando aquilo que Deus poderia falar conosco nessa noite. A gente está envolvido aí com um trabalho de oração na igreja. O ano passado, nós tivemos uma jornada de oração nessa igreja. Não só a jornada de segundas-feiras, que a gente está à frente, mas aquela jornada de segunda a domingo, praticamente. E eu comecei a pensar nessas reuniões do ano passado todo. Também me lembrei das reuniões que a gente tem de oração aqui às segundas-feiras. E, por fim, a última jornada, a partir do dia 2, que foi até o dia 6, se não me falha a memória, agora de janeiro, que nós estivemos aqui na igreja.
Irmãos, fazendo um balanço da quantidade de pessoas que vêm a esse lugar buscar o Senhor, buscar a face dele, confesso para vocês que também esse sermão, ele nasceu a partir daí. Eu me faço uma pergunta para entender ou compreender se a igreja hoje ela tem entendido qual é a função e em que lugar está a oração para nós. Eu me lembro que no início desse ano, a gente sabe que alguns irmãos viajaram, graças a Deus eu também viajei, e a gente precisa disso, a gente precisa descansar, a gente precisa repousar um pouco. Afinal de contas, trabalhar um tempo e depois não tirar um tempo de sossego não é nem correto, né? A Bíblia nem orienta a fazer isso. Mas eu fico me perguntando, quando a gente faz reuniões de oração nesse lugar, por que a igreja não enche? Por que a igreja não está na sua plenitude? Pastor Joaquim veio conduzir a jornada de oração nesse período do dia 2 ao dia 6, e eu liguei para ele, e aí, pastor, como é que foi? Estava ótimo, estava cheio, tinha 3 pessoas. Eu falei, amém. Teve um dia que chegou aqui eu e o Ricardo Mota, o diácono Ricardo Mota, e a gente orou 1 hora aqui, graças a Deus, foi uma bênção, né, Ricardo? Foi uma bênção. Mas me preocupa muito não ver a igreja em conjunto. Você pode até dizer para mim que você ora na sua casa, amém, continua orando, precisa. Mas me preocupa muito a gente não estar nesse lugar para poder, juntos, em comunhão, em unidade, buscar o Senhor em oração. E esse texto que eu acabei de ler com vocês, ele é um texto até muito emblemático em relação à oração. O livro de Êxodo conta a história do povo de Deus que saiu do Egito no seu período de escravidão, aquele período de 400 anos, sai do Egito, pelo braço forte do Senhor, Moisés sendo usado como instrumento. Esse povo sai do Egito como escravo, e parece com a minha história, com a sua história, porque um dia nós fomos tirados do Egito. Um dia o Senhor, com o seu braço forte, te tirou de onde a gente estava e nos colocou numa posição muito diferente. E quando o Senhor faz isso, e a partir lá do Monte Sinai, ele começa a criar algumas situações, ou começa a passar para Moisés algumas situações que deveriam nortear a vida daquele povo, que a partir de então deveria ser conhecido para toda a humanidade como o povo escolhido de Deus. Isso parece com a minha história e com a sua história, não se parece? E é interessante que Deus vai deixando algumas leis, algumas normas, algumas situações que aquele povo precisaria observar. Mas Deus também deixa alguma situação que está muito relacionado com aquilo que nós pensamos como culto. Mas eu abro um parênteses aqui para dizer com aquilo que está relacionado com o que deveria ser a minha intimidade com o Senhor. Pastor Júnior, no domingo pela manhã, fazendo uso da palavra, citou lá a oração modelo, de que nós, quando a gente ora, chega diante de Deus e o chama como Pai, isso estreita o meu laço de intimidade com o Senhor. Então, o caminho da oração, e esse caminho que o próprio Deus vai deixando, que vai traçando para o povo dele, é um caminho que vai estreitar um laço de intimidade entre esse povo e Deus. E nessas normas todas que eu falei para vocês, a gente chega nesse capítulo de número 30, e a partir do verso de número 1 e vai até o verso de número 10, Deus orienta Moisés como deveria ser o altar do incenso. E aí você e eu, ou talvez alguém aqui não saiba, mas alguns de nós já sabemos que esse altar do incenso simboliza o quê, irmãos? A oração. E é interessante que quando Deus
estabelece para Moisés, o modelo que deveria ser o tabernáculo. Esse tabernáculo que ia ser um lugar de sacrifício, um lugar de culto, que iria estar no meio do povo, enquanto a tribo estivesse assentada, parada. E esse tabernáculo deveria permanecer no meio do povo. Mas quando o povo começasse a andar, esse tabernáculo deveria ser desmontado. E aquilo que representaria a presença do Senhor, que é a arca do concerto, deveria ir à frente conduzindo aquele povo. Mas isso que a gente acabou de ler aqui agora, fala exatamente do tabernáculo montado. E aí, nessa orientação que Deus dá para Moisés, deveria ter a arca do concerto no Santíssimo, ou no Santo dos Santos, ou no Santíssimo. Uma cortina deveria separar o lugar santo. E esse altar de incenso, ele deveria ficar de frente para essa cortina, onde do outro lado estava a arca do concerto, que representa a presença de Deus, ou representava a presença de Deus, ou o próprio Deus, vamos dizer assim. No lado esquerdo estariam os candelabros, e do outro lado a mesa dos pães. Mas esse altar do incenso, onde Arão iria queimar o incenso, ele deveria exatamente ficar no meio, diante dessa cortina. E, irmãos, isso tem muito a nos dizer. Isso tem muito a nos ensinar acerca do que é a oração, ou acerca do que deveria ser a oração para o povo de Deus. Você talvez perguntaria nessa noite e diria da seguinte forma: mas por que, Alexandre, esse altar do incenso, que representa a oração, que deveria ser queimado de tempo em tempo, ou aliás todos os dias, por que isso fica no meio do tabernáculo e o altar, a arca do concerto, de frente para a arca do concerto? Irmãos, isso só quer dizer uma coisa para mim e para você: é que a oração, ela deve ser ponto central para o povo de Deus. A oração, ela tem que assumir uma centralidade na minha vida e na sua vida. Deus não orienta Moisés a colocar essa arca do concerto num canto, nem no outro canto. Não, não é isso. Deus fala para ele que tem que ficar no meio do tabernáculo, no meio da tenda, de frente para a cortina que separava o santo dos santos, onde estava a arca do concerto. E isso diz para mim, diz para você, que a oração, ela tem que assumir um ponto central na minha vida. Nem eu nem você podemos viver sem oração. A oração, ela tem que ser algo de costume na minha vida e na sua vida. Ela não é uma coisa que eu devo fazer quando eu quero ou quando bem entender, não. A oração, ela tem primazia na minha vida. Se eu acordo pela manhã, eu tenho que orar. Se eu durmo, eu tenho que orar. Durante o dia, eu tenho que passar um dia de oração. E eu tenho que reservar um momento para poder orar. Porque a oração, ela deve ter um ponto central na vida do povo de Deus e na vida da igreja. Eu acho interessante que lá em Atos 6, em Atos capítulo 6, no verso de número 4, nós vamos ver depois que os apóstolos separam alguns homens para um serviço determinado, que são os diáconos. E eles fazem uma afirmação muito interessante. Eles vão dizer da seguinte forma: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Era o entendimento que aqueles homens entendiam de que a oração é primazia, deve assumir uma centralidade na vida deles. E nesse mesmo livro, no capítulo 2, no verso de número 42, se não me falha a memória, depois da experiência com o Espírito Santo, aquilo que a gente entende que era uma igreja se formando,
Vai dizer que, dentre tantas coisas que eles estavam perseverando, eles perseveravam na oração. A igreja que estava começando, a igreja que estava iniciando, a igreja que estava começando os seus passos, perseverava na oração. Nesses dois textos, inclusive no capítulo 30 de Êxodo, no verso de número 6, nós entendemos que a oração na minha vida e na sua vida deve assumir deve ter uma centralidade. Eu não posso viver sem oração. Você não pode viver sem oração. Imagine você um carro sem combustível. Quem já teve aqui a experiência disso? Eu, graças a Deus, não tive. Mas quem já teve a experiência de sofrer uma pane seca? Você está dirigindo com o seu carro e de repente ele para. Parou porque não teve combustível. E de igual maneira é a oração na vida do crente. No momento que eu e você paramos de orar, no momento que eu e você paramos essa intimidade com Deus, o nosso combustível acaba. E eu não sei se é possível continuar a caminhada. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Não é possível continuar essa caminhada. Só que nesse capítulo 30, a gente ainda tem mais algumas coisas para poder aprender. A outra questão que a gente aprende nesse capítulo 30 que eu acabei de ler com vocês é a indispensabilidade da oração na vida da igreja. A oração ela é indispensável. Verso de número 7 e verso de número 8. Alexandre, de que maneira ela é indispensável? Deus, quando orienta Moisés, e orientando praticamente Arão, que era o sacerdote, vai dizer que ele deveria acender esse incenso na parte da manhã, na parte da tarde, e que esse fogo não poderia se apagar, e deveria ser acendido o quê? Continuamente. Durante quantas gerações? Até todas as gerações. O que é que Deus estava falando com aquele povo e está falando comigo e com você hoje? A oração é indispensável. Ela é indispensável. Você ora, como eu acabei de dizer, você ora de manhã, você ora na parte da tarde, você ora à noite, e se você não achar que não orou o suficiente, continua orando. Teve alguém que falou uma vez que um crente de joelho, ele enxerga muito mais do que um filósofo na ponta dos pés. E é uma verdade. Um crente de joelho, ele consegue entender o que Deus não só quer para a vida dele, mas ver a mão de Deus apontando para o lugar para onde ele precisa ir. Você pode dizer amém por isso? Um crente de joelho consegue entender exatamente aquilo que Deus está reservando para a vida dele. Sabe aquele negócio que a gente fica perguntando? E nós crentes geralmente fazemos isso, porque geralmente o que nos leva a uma vida de oração é quando a gente está passando tribulação, né? Infelizmente. Quando a gente está passando um aperto, aí você sobe um monte, você desce do monte, você sobe um monte de novo, depois você desce do monte, fica com as pernas até bem malhadinhas, de tanto subir e descer monte. E vai orar. Não estou falando que é errado, não, vai fazer isso mesmo. Se você está passando por tribulação, vai para a oração. Vai para a oração. Porque é o lugar de ter resposta de Deus. Mas só que depois que passar a luta e passar a tribulação, continua subindo o monte, continua descendo o monte, continua orando diariamente. Não cesse a sua oração. Não pare de orar. Não pare de orar, meu irmão, minha irmã. Porque se a oração não fosse importante para mim e para você, Deus não iria mostrar a forma que essa oração deveria ter e o modo que o sacerdote deveria conduzir esse altar de incenso, que
que simboliza o altar da oração, se ela não fosse importante? Você já parou para pensar o quanto você deveria buscar dentro da sua casa? Porque Deus te deu essa autoridade de você clamar, de você buscar, de você orar, de você chorar. Quantas das vezes, meu amado irmão e amada irmã, eu já entrei no quarto dos meus filhos. Eu já contei uma experiência aqui com vocês uma vez. O meu filho mais velho dormia. E naquele dia eu senti uma compulsão, um desejo enorme de orar por aquele menino. Pastor Joel, eu entrei no quarto dele. Eu praticamente fiz igual o profeta. Deitei sobre o menino e fui clamar. E pedi ao Senhor. Pedi ao meu Deus. Mas Deus só deu isso para o irmão Alexandre? Não. Deus só colocou esse desejo no coração do irmão? Não. Deus colocou isso no meio da igreja. E equivale dizer que Deus colocou isso para mim e para cada um de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite. Eu e vocês. A gente pode abrir a porta do quarto do nosso filho e ir lá clamar. Se a situação não tá fácil dentro de casa, a gente pode chegar e dobrar os nossos joelhos e orar. Hoje pela manhã eu estabeleci um dia de oração lá em casa. Nós fomos orar. Eu, Cíntia, Daniel e João Alexandre. Fomos orar, fomos buscar o Senhor. Pastor Joaquim está numa rotina de oração aí pela madrugada. 3 horas da manhã. E está buscando ao Senhor. Irmãos, nós estamos no momento de buscar o Senhor em oração. Porque os tempos não têm sido fáceis. A igreja tem sido apertada. Eu falei para vocês há um tempo, no domingo pela manhã, todos os dias sai uma matéria a respeito da igreja nos jornais. Anteontem saiu uma outra, no Jornal de Economia, estava conversando com o pastor Júnior. Vocês me conhecem, quem me conhece aqui sabe que eu não faço teologia da catástrofe, nada disso, nunca fiz, nem quero fazer. Mas eu não sei o que está para acontecer lá na frente. E por isso o povo de Deus precisa despertar para a oração. Precisa despertar para a oração. E a oração é indispensável. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso de número 30, tem uma coisa muito interessante que chama a atenção da gente. O povo de Deus estava vivendo uma abominação terrível. Saíram do caminho do Senhor, saíram daquilo que era o propósito do Senhor. Os homens estavam se deitando no leito que não era o leito deles, estavam profanando o sábado, que era santo para o Senhor. E aí quando chega no verso de número 30, o Senhor fala que ele procurou alguém, ele lá de cima olhou, procurou alguém, que pudesse estar à brecha do muro, mas não encontrou ninguém que estivesse a essa brecha pelo mundo. Isso é muito sério, irmãos. Já imaginou na sua casa, Deus olhar lá de cima e procurar alguém, para estar à brecha do muro, em oração e não encontrar ninguém? Vocês já imaginaram? Nessa comunidade cristã aqui que a gente congrega, Deus olhar lá de cima e procurar alguém que se coloque à brecha desse muro e não encontrar ninguém. A oração é indispensável para o povo de Deus. Ela é indispensável. Se é indispensável, ela não pode ser negociada. Aquilo que é indispensável não se negocia. Se eu estou cansado, eu oro. Se eu estou chorando, eu oro. Se eu estou alegre, eu oro. Se eu estou triste, eu oro. Aí mesmo que eu oro, aí mais ainda.
Porque a oração enche o meu coração de alegria. Porque quando eu estou orando, eu estou diante do meu Pai Celestial. E o meu Pai Celestial começa a conversar comigo e começa a tratar o meu coração. E aí quando eu vejo, eu estou rindo de alegria. Esse é o efeito da oração. Esse é o efeito da oração. Ela é indispensável para a minha vida e para a sua vida. Eu me lembro do episódio de Abraão, quando Ló estava lá, naquela terra toda esquisita, e aí Deus resolve destruir aquele lugar, não é? E aí o que Deus fala? Bom, eu vou ocultar isso ao meu servo Abraão. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Que intimidade entre Abraão e Deus, a ponto de Deus compartilhar com ele os seus intentos, os seus propósitos. E Deus começa a falar assim: olha, eu vou destruir a terra lá onde está o seu sobrinho. E aí a gente percebe um diálogo entre Deus e Abraão. Mas se tiver 50, vai destruir. Não, não vou. Se tiver 50, eu não vou. Mas se tiver 30, não, não vou. Se tiver 30, mas se tiver 20, não, não vou. Se tiver 10, faz o seguinte: manda sair teu sobrinho de lá com a família. Manda sair de lá. Manda sair de lá. O meu propósito vai ser cumprido. Vou castigar aquele povo. Aquele povo vai passar pelo meu juízo. Mas arranca a sua família de lá. E assim Deus fala comigo e com você através da oração. Deus age assim comigo e com você através da oração. Quantas coisas Deus já me mostrou através da oração, ou por conta de uma vida de oração. Confesso aos irmãos que eu gostaria de orar mais, e essa palavra que eu trago para vocês hoje, eu estou falando para mim, porque eu tento viver uma vida de oração, mas eu preciso me aprofundar mais ainda em oração. E esse foi um propósito que eu assumi com Deus para esse ano de 2019. Foi um outro propósito que eu assumi, de aumentar a minha intensidade em oração. Só que esse texto nos ensina mais alguma coisa. Fala a respeito da pureza da oração, e está lá no verso de número 9. E aí Deus falando da seguinte forma: não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Alexandre, existe oração estranha? Existe. Existe oração estranha. Oração que não está em conformidade com o Senhor. Oração que não está em conformidade com a palavra do Senhor. Existe oração estranha, irmãos. Porque quando a gente chega diante de Deus para orar, para buscar, para clamar, Deus, antes de ouvir aquilo que eu estou falando, Ele está olhando para o meu coração. Antes de sair qualquer palavra na minha boca, assim diz o texto, Ele já sabe o que está dentro do meu coração. Provérbios capítulo 28, verso de número 9, vai dizer o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só que coisa séria. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, irmãos, e aí é que está a base para uma oração que não seja abominável. Está aqui, ó. Os apóstolos perseveravam onde? Na oração e no quê? E na leitura da palavra. Não é isso? O texto que a gente leu em Atos? Aqui em Provérbios está dizendo que aquele que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, escuta a pregação, vem à escola dominical, lê a Bíblia, mas não é isso não, nada disso, até a sua oração se torna abominável. A nossa oração tem que corroborar com aquilo que Deus quer. Eu contei para vocês a experiência de uma mulher orando pelo seu filho para poder passar na faculdade de arquitetura, né? Não tem pecado nenhum, continua orando.
para o seu filho passar na faculdade, para o seu filho passar no concurso. Vai buscar mesmo o Senhor, porque Deus é o Deus que estende as mãos e abençoa. Ele é o Deus que faz isso. Mas ela estava orando para que o filho dela fosse o maior arquiteto do mundo. E ela lembrou que Deus que construiu o mundo, né? Se Deus construiu o mundo, ele é o maior, ele é um dos arquitetos, ele é o arquiteto do mundo. Ela disse, não, quer dizer, o segundo melhor arquiteto do mundo, Senhor. Irmãos, parece piada, mas é verdade. Parece piada, é verdade. Que coração é esse que chega diante do Senhor? Eu me lembro quando a minha irmã casou, minha irmã Isabel, de noite deu uma chuva danada, não foi? Quando a gente chegou lá no local. Chovia, mas chovia muito. Chovia muito, irmãos. Eu não sei se elas entenderam naquele dia, mas eu chamei todas elas. Mas chovia muito, parecia que no outro dia ia chover, ia casar ao ar livre. Né? E aí, para não deixar minha mãe talvez pecar, para orar ao Senhor, Senhor, não deixa chover amanhã. Eu chamei o povo para poder orar. E a gente estava ali, eu falei assim, obrigado, Senhor, obrigado porque nós chegamos aqui nesse dia, obrigado porque nós estamos diante da sua presença, obrigado pela minha irmã que vai casar amanhã, Senhor, e obrigado por esse temporal que está caindo aqui nessa noite, porque tu manda a chuva e tu manda o sol, na hora que tu quiser cessar a chuva, fica a seu critério. Eu não me sinto à vontade de pedir para parar de chover, porque tu és o dono do céu e da terra, e tudo está debaixo do seu controle. Oração bíblica. Oração bíblica, irmãos. É você se prostrar diante da soberania de Deus, e entender que tudo que Ele manda é bom. Já contei a experiência de vocês do meu caminho para a morte. Indo para poder ser... Se você estiver doente, continue orando, meu irmão. Não estou falando para você desencorajar você para não orar. Estou falando da minha experiência pessoal, da minha experiência com Deus. Eu indo para o caminho da morte. Olhei para o teto e falei, Senhor, se eu morrer hoje contigo, eu quero estar. Mas se eu viver, contigo eu vou viver. Entender a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida da sua família, é Ele que cuida dos seus filhos, é Ele que cuida dos seus negócios, é Ele que cuida, inclusive no dia da sua morte, é Ele que vai cuidar. É Deus. É Deus, irmão e irmã. É Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na oração modelo. Seja feita a sua vontade. Eu estou aqui tão somente para cumprir a sua vontade. E é a sua vontade que eu quero fazer. E é debaixo da sua vontade que eu quero viver. Vontade de Deus. Então a nossa oração ela tem que ter pureza. Não pode faltar pureza para a minha oração e para a sua oração. Qual é a outra coisa que a gente aprende em relação a isso? E aí está lá nos versos de número 34 e 35, que a gente não leu e eu não vou ler. Mas o incenso desse altar, ele tinha alguns elementos. E esses elementos são fundamentais para a gente entender o que precisa ter na minha oração e na sua oração. O primeiro elemento que tinha era o estoraque, que era um arbusto do deserto, era extraído de um arbusto sem incisão, sem corte na árvore, ou seja, saía de maneira espontânea. Saía de maneira espontânea. A minha oração e a sua oração tem que ser espontânea. Eu não tenho que ir para a presença de Deus só porque as coisas estão dando errado. Eu não tenho que ir para a oração só porque as coisas estão dando errado. Eu tenho que ir para a oração quando eu sentir desejo de falar com o Senhor, quando eu sentir sede de falar com o Senhor. E o Salmo de número 63 vai dizer exatamente sobre isso. O Salmo de número 63 fala sobre isso, 63. O salmista diz que eu tenho desejo de ti, a minha alma é sedenta de ti como uma terra seca. Você já viu uma terra seca, esturricada? Já viu? Ela começa a rachar, mas quando a chuva cai,
ela não só começa a se unir e vira uma terra fértil para poder nascer planta. E é sobre isso que o salmista está falando. Ele fala: Senhor, eu quero estar diante da tua presença. Então a minha oração e a sua oração tem que ser uma oração espontânea. Você está no carro? Começa a falar com o Senhor. Você está em casa, está no trabalho? Começa a falar com o Senhor. Onde você estiver, fale com o Senhor. Outro elemento que tinha nesse altar era a ônica, extraído de um molusco marinho. Sabe o que isso significa? A minha oração tem que ter profundidade. Profundidade. Salmo de número 130. Vai falar das profundezas do desejo do salmista de estar diante do Senhor. A minha oração tem que vir do dentro da minha alma, com toda a minha intensidade. Aquilo que eu falo com o Senhor tem que vir de dentro de mim. Não é palavra decorada, não é aquilo que eu ouvi falar. Tem que vir dentro de você. O outro elemento é o gálbano, um arbusto do deserto. As suas folhas deviam ser quebradas e moídas para extração do perfume. Salmo de número 51, verso de número 17. Oração com coração contrito, quebrantado. E o texto vai dizer que Deus não despreza esse tipo de coração. Você já chegou diante de Deus assim? Com coração contrito, quebrantado? Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. E achar que Deus não vai te ouvir, daqui a pouco você começa a chorar, você começa a se alegrar, e Deus começa a te visitar, e Deus começa a te encher, e você começa a sentir o amor de Deus, você começa a ver a manifestação da graça de Deus, porque você chegou diante dele com o coração contrito e quebrantado. E o outro elemento é o sal. O sal tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Com a minha vida e com a sua vida. A minha vida é essencial para a oração. A minha vida é essencial para a oração. Sem falar que o sal também tempera, né? O sal tempera. O texto lá de Êxodo vai falar exatamente para temperar. Em algumas versões está falando temperar com sal. A minha Bíblia suprimiu essa expressão do sal. Mas algumas versões falam temperar com sal. O sal tempera. Tem que ter sabor na sua oração. Tem que ter sabor na minha oração. Deus tem que se agradar da minha oração. Deus tem que se agradar da sua oração. E Ele vai se agradar não é porque tem palavras bonitas, porque você conhece teologia, porque você estudou. Não, nada disso, é porque você chegou quebrantado diante dEle. Você chegou inteiro diante dEle. Você chegou querendo falar com Ele. Você chegou querendo ter uma intimidade com Ele. Você chegou diante dEle para querer entender qual é o propósito dEle para a sua vida. Isso tempera a minha oração e a sua oração. Você pode dizer glória a Deus? Então, meu irmão e minha irmã, se eu e você queremos restaurar o altar da minha oração e da sua oração, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mantenha essa chama queimando continuamente, de manhã, de tarde. É interessante que o texto vai falar de geração a geração. Quem aqui já teve a experiência de ter hoje uma vida de oração porque viu o pai e a mãe orando? Quem já teve essa experiência de ir para o joelho porque viu o papai e mamãe orando, ou porque viu o vovô ou vovó orando? É de geração em geração. Suas filhas vão orar, continuar orando porque você orou. Os meus filhos vão orar porque me veem orando. E eles vão manter essa chama viva de geração a geração. Os meus netos vão orar, vão para a presença do Senhor, porque me viram orando e porque viram o pai deles orando. Quer restaurar o seu altar de oração?
Continue queimando esse incenso continuamente. Quer restaurar o seu altar de oração? Ore segundo a palavra de Deus. Vá para a oração. A Bíblia ensina a orar. Vá para a oração segundo a palavra de Deus. Quer restaurar o seu altar de oração? Tenha profundidade na sua oração. Seja espontânea. Tempere a sua oração com sal. Apresente-se na sua oração. E Deus vai responder a sua oração. Ele vai se agradar da sua oração. Ele vai se agradar da sua oração e da minha oração. Aí sim, nós vamos viver uma vida de oração, de fato. Cheios de Deus. Entendendo o que Deus quer para mim e para você. E conhecendo os segredos de Deus. Porque Ele vai compartilhar os segredos dele para mim e para você.